Sou diácono Fernando Simões, para alguns conhecido como assistente, estagiário, glória a Deus. E eu estou aqui, pastor Jaime, também com o meu caderninho, né, com as minhas anotações. É bênção demais, Hoje nós vamos estar conversando e falando a respeito da fé, e alguns versículos vão ser abertos, algumas coisas vão ser ditas, e eu peço para você que aquilo que Deus tocar no seu coração, seja de alguma forma anote, seja no papel, no celular, guarda. Aquilo que talvez Deus não te tocar, a palavra não te incomodar, tudo bem. Para alguém vai ser luz, para alguém vai ser uma chave de transformação. Mas se realmente algo te tocar, creia que vem do alto. Não vem de mim, mas vem do alto para a sua vida. Amém? Deixa eu orar com vocês. Senhor Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que já vivemos até agora, Pai. Obrigado, Deus, pelo momento de louvor que tivemos, a oportunidade, Deus, de ofertar, Deus, aqui na Tua casa, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor, Deus, possa encher o nosso coração, Pai, com a Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então, à medida, Deus, que a palavra for liberada aqui nessa noite, enche, Deus, a nossa mente e coração de fé, Pai. E apesar de mim, Deus, homem limitado que sou, fala com a Tua igreja, Pai. Fala com a Tua igreja. Deus, que nessa noite aqui, Deus, mais do que, Deus, um discurso, Deus, que o poder do Teu reino, Pai, realmente seja manifesto, Pai. Deus, seja palpável. Deus, que possamos realmente, Deus, sentir a Tua presença aqui, Pai, e entender com a mente e o coração que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Deus, nessa noite, Senhor Deus, faz algo novo no nosso coração. Toca, Deus, em nós. Nós estamos aqui, Deus, por uma razão, porque queremos o Senhor, Pai. O Senhor, Pai. Deus, lá fora não foi suficiente, Deus, para curar, Deus, as nossas dores, angústias, traumas e medos, mas o Senhor, Pai, nós viemos aqui atrás de uma palavra liberada pelo Senhor, Pai. Então fala, Deus, com a Tua igreja nessa noite, fala com cada um de nós, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, sedentos para Te ouvir. Espírito Santo de Deus, mais do que bem-vindo aqui nessa noite, Tu és necessário nesse lugar, Espírito Santo, necessário nesse lugar, para tocar em mentes e corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Para sempre. Mas apesar de ter essa promessa para a sua vida, que se você confiar em Deus, você não vai ser abalado. Isso não impede que o inferno se levante contra você, para tentar te abalar, para tentar te desanimar, para tentar te distrair, te tirar o foco, colocar um medo em você, tentar paralisar, porque o inferno sabe das promessas que Deus tem ao seu respeito. Então, o nosso grande inimigo, Satanás, ele não quer que você alcance toda a prosperidade que você tem para viver em Deus. Então ele tenta roubar a tua paz, ele tenta te distrair, ele tenta te desanimar, fazer com que você saia desse caminho de prosperidade e bênção, que é o caminho do Senhor. É esse caminho. E eu creio que nós estamos aqui nesse culto da fé por uma razão, porque nós queremos Deus na nossa vida, e Deus também nos quer, né? A gente vem numa terça-feira e muitas das vezes a gente vem em busca de um milagre, e está tudo bem. Deus tem um milagre para a minha vida e para a sua vida, não tem algo de errado, mas enquanto nós buscamos o milagre, Deus está buscando o nosso coração. A gente vem em busca de algo, de um milagre, Deus está em busca da nossa vida, porque a nossa vida, ela não é uma foto, ela não é um momento.
Pode ser que nesse momento agora, você esteja num momento de aflição, angústia, dor, desespero. Mas a sua vida não é uma foto, a sua vida não é apenas o hoje. A sua vida é uma história, é um filme, é uma jornada. Por isso que precisamos viver uma jornada de fé. E esse culto de terça-feira se faz extremamente necessário para que possamos estar com a nossa fé firmadas em Deus. Porque o ser humano, ele vai colocar a fé dele em algo. O ser humano, ele vai se agarrar e ancorar a expectativa dele em alguma coisa, em alguém, em alguma verdade. Então, quando a gente vem toda terça-feira aqui, e cada terça-feira tem sido um ato de fé, a gente está firmando um pouco mais a nossa expectativa no Deus Altíssimo. A gente está firmando a nossa fé nele, para que a gente não desanime, porque é uma jornada, e ao longo da jornada da nossa história, acontecem situações que podem nos abater. E para continuar contando essa história que eu iniciei aqui, eu vou pedir ajuda para o Lucas. Não o Lucas lá da mídia, mas o livro de Lucas. Lucas 8, vamos começar o nosso texto. Vamos começar a nossa palavra de Deus. Eu comecei a decorar versículos com o pastor Washington. Antigamente não era Instituto de Vencedores, era Escola de Líderes antigamente. E o pastor Washington nos ensinava, nos estimulava a decorar os versículos, né? E aí, apesar da cara de novo, Fabrício, né? Eu peguei fila de banco, né? Hoje em dia é tudo online, né? Mas eu ia no banco. Aí o pastor Washington falava isso: enquanto você está no banco, você tira do bolso o versículo anotado. E quando anota, então é outra coisa, é uma outra. Então eu fixei muito, né? E hoje, Lucas 8, 40, eu esqueci de falar o versículo, né? Lucas 8, 40, pode colocar ali. E aí, hoje, o que eu faço? Eu coloco no espelho do meu banheiro, e ali eu vou tendo contato com a palavra, e hoje os meus filhos também fazem o mesmo, lá no banheiro deles. É maravilhoso, porque a gente precisa da palavra. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Até então, Lucas 8, um pouco antes, ele vai contar uma série de milagres e maravilhas que Deus está fazendo no meio do povo. E aí a gente chega nesse exato momento, né? O povo eufórico com Jesus fazendo milagre, né, no meio do povo. Então o povo estava, aquela multidão atrás de Jesus, alegre por ter Jesus perto. 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa. 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Segura aí. Entra na história agora um homem chamado Jairo. Jairo, líder da sinagoga. Jairo, ele está desesperado, porque ele tem uma filha de cerca de 12 anos, à beira da morte. E Jairo, ele quebra todo o protocolo, e Jairo, ele se prostra diante de Jesus, se humilhando. E por que essa humilhação e essa quebra de protocolo? Porque Jairo, ele era líder da sinagoga. Ele gozava dessa liderança que ele tinha por causa da sinagoga, de um prestígio. Ele gozava de um certo prestígio, de uma reputação. Ele não iria, em situação normal, numa causa corriqueira ou qualquer, se prostrar diante de Jesus, se humilhar diante de Jesus. Ele jamais faria isso. Mas por que ele faz, esse homem?
Por que esse homem, ele se humilha diante de Jesus? Porque ele está em desespero, ele está com uma filha à beira da morte. E quando nós estamos em desespero, a gente quebra todo e qualquer tipo de protocolo. Não tem mais, para que serve essa pompa toda de líder? Para que serve todo esse prestígio? Esse homem forte, esse homem poderoso. Você se esquece tudo isso. E você se humilha diante daquele que você tem ouvido testemunhas dizerem a respeito que ele cura, que ele faz milagre. Então Jairo vai atrás de Jesus. Esse homem pode resolver o meu problema. Jairo cria uma expectativa. Jairo cria uma expectativa no coração dele. E quando ele vai até Jesus, e Jesus o recebe, e diz no versículo 42, que Jesus vai com ele. Ele e Jesus, eles vão em direção ao quê? À casa de Jairo, onde se encontrava a filha. Então, por enquanto, está indo tudo muito bem. Por enquanto, toda a expectativa que Jairo fez está dando certo. E o que é uma expectativa? Expectativa é uma história. É uma imaginação que a gente cria na nossa mente. Nós criamos, o ser humano é assim. E está tudo bem, a gente precisa realmente criar expectativas. E Jairo criou a expectativa dele. Eu vou até Jesus. Eu vou me humilhar diante de Jesus. Eu vou implorar para aquele homem ir até a minha casa, para que ele cure. Ele é a esperança. Ele é a esperança da cura da minha filha. Minha filha está morrendo. E ele imagina Jesus indo com ele até a casa e a filha dele sendo curada, porque Jesus é aquele que tem poder para curar. Amém? Então, estamos diante dessa expectativa de Jairo e dessa história que só está começando. Só que aí, algo acontece na vida de Jairo, que muitas das vezes acontece na nossa vida, no mundo real, porque nós criamos expectativas, mas dentro da nossa história, muitas das vezes acontece o imponderável, acontece o inimaginável, o inesperado. O que é o imponderável? É o que não está na minha história. Quem botou essa pedra aqui no meio do meu caminho? Na história de Jairo, ele encontrava com Jesus, se humilhava, Jesus ia até a casa dele, tocava na filha, sei lá o que Jesus ia dar uma palavra, a filha dele ia se curar. Só que o imponderável, o inesperado acontece na vida de Jairo. Versículo 43. O 43. Obrigado. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com remédios, com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Queridos, quem entra no meio da história de Jairo? A mulher hemorrágica. Engraçado, quando eu vi essa história a primeira vez, né, muitas das vezes a gente ouve pregação de Jairo, da cura da filha de Jairo, a gente ouve pregação da mulher hemorrágica, e às vezes a gente não se atenta que uma história entrelaça a outra. A mulher hemorrágica, a história da mulher hemorrágica entra no meio da história de Jairo. Só que na expectativa de Jairo, não era para ela estar lá, porque a filha dele está morrendo e ele está indo com Jesus curar a filha. Por que essa mulher veio parecer agora? 12 anos sofrendo de hemorragia. Não dava para esperar um pouquinho? Por que logo agora ela apareceu? Não para por aí. Vamos ler até o 49. Agora o 44. Veio por trás de Jesus a mulher e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. 45. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. 46.
Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. 47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Glória a Deus. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. 49, enquanto Jesus, rapidinho, volta ali para 48, deixa ele no 48. Beleza, vamos ficar aqui, só até aqui por enquanto. Essa mulher entra no meio da história de Jairo. E ela também, com seu desespero, porque havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Ela não podia mais esperar. Ela também havia ouvido falar desse mestre, desse homem que ensinava, mas não ensinava apenas com palavras vazias, porque o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em demonstração de poder. Jesus, ele ia passando no meio da multidão e Jesus curava. Quem vinha até Jesus era curado. Então aquela mulher, sabendo disso, eu preciso encontrar com esse homem que faz milagres, com esse homem que cura, que liberta, restaura. Porque se eu apenas tocar, seja que for na orla das suas vestes, eu serei curada. Essa mulher, ela tinha essa expectativa. E essa mulher também, diante do seu desespero, ela quebra um protocolo. Porque ela não podia estar ali. Porque ela estava impura, né? De forma religiosa, ela estava impura, porque naquela época a mulher que, por causa da lei, a mulher que sangrava, ela não podia sequer passar entre dois judeus, ela não podia estar ali, porque ela iria contaminar aquelas pessoas. Então, o que aquela mulher precisa vencer, ela não precisa apenas vencer uma multidão, porque tem uma multidão espremendo Jesus. Pensa no BRT lotado ali, 4 da tarde, 6 da tarde, metrô, quem vem do centro da cidade, lotado, você não tem nem onde segurar. Era a multidão espremendo Jesus. Mas não é somente a multidão que ela tem que vencer. Ela tem que vencer uma religiosidade, ela tem que vencer algo que ela não poderia estar ali. Ela também quebrou um protocolo para ser curada. E aí Jesus, olhando aquela mulher, Jesus, ele fala, quem me tocou? Os discípulos de Jesus, está brincando. Tem um monte de gente empurrando. Como assim, quem te tocou, Jesus? O que você quer falar com isso? E Jesus, creio que se aproximando daquela mulher, né, meio que dando uma dica para ela, assim, meio que encarando, creio eu, né, estou aqui conjecturando, Jesus, quem foi? Quem foi, hein? Quem foi que me tocou? Hein? Quem foi que me tocou? E aquela mulher já não podendo mais ficar escondida, ela trêmula, ela se prostra e ela conta o caso dela. A ideia de Jesus não é martirizar aquela mulher. A ideia da exposição de Jesus àquela mulher é dizer, ela agora está curada. Ela não precisa mais viver marginalizada. Ela está curada. Ela foi curada. Ela foi curada. Agora, vocês imaginam o nosso primeiro personagem, Jairo, diante disso? Rapaz, minha filha está lá morrendo. E essa mulher veio atrapalhar tudo. E agora essa mulher não só veio atrapalhar, mas Jesus resolveu filosofar. Jesus agora resolveu aqui dar papo para essa mulher. Jesus, você não vai acabar esse papo não, Jesus, porque minha filha está morrendo. Tem algo que está acontecendo. Imagina o desespero de Jairo, vendo aquela situação. Jesus para dar ouvido e para conversar com aquela mulher. E a história continua.
Só que agora, quando a história continua, vai ficar difícil. Porque quando a gente cria expectativas, né, a gente põe lá a nossa história. Eu, quando fui casar com a minha esposa Roberta, eu criei uma expectativa na minha mente, né? Caramba, a gente vai ser assim, a gente vai casar, vamos ter filho com tantos anos, e a gente vai prosperar porque ela está bem profissionalmente, eu também, a gente está crescendo, a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente começa a fazer vários planos. Só que às vezes o imponderável nos pega. Às vezes é algo inesperado. Desarruma, desalinha a nossa história. Quando o meu primeiro filho está perto de nascer, a Roberta, ela rompe uma sociedade que ela tinha, uma sociedade próspera, uma sociedade que ia bem financeiramente. E a gente só fica com a minha renda, só com o meu salário. Isso foi para a gente um baque muito grande, porque, engraçado, eu até falei isso para ela. Eu falei assim, Roberta, você sabia que de verdade, sinceramente, quando a gente está lá no altar e fazendo os votos de casamento, eu falei assim, cara, eu falei aquilo mais como assim, uma coisa assim meio ritual. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, eu sempre vou te amar, em todo tempo, né, que o marido faz para, o noivo faz para a noiva. Mas, Fabrício, de verdade, eu jamais pensaria em ficar duro. Eu jamais pensaria em ficar na escassez. De verdade. Porque eu falei, cara, a Roberta está indo muito bem financeiramente, eu também estou começando a carreira. Cara, a gente vai, tem um monte de promessa de Deus sobre a nossa vida e tal, a gente vai bombar. Cara, quando aquilo aconteceu, foi um choque. E isso abala a relação do casal. Uma criança pequena, de um ano, em casa, e você começa a duvidar de Deus, das promessas de Deus, você começa, não vou no culto não, aí quando você vê, você está 3 domingos sem ir, também não vou mais no discipulado não, aí quando você vê, não, olha, a célula, já não está vindo ninguém, vou fechar minha célula. A gente começa a negociar. Mas ainda assim, quando essas situações da nossa história, da nossa expectativa, se desalinham, né, ficam bagunçadas, beleza, não, está bagunçado, mas Deus dá um jeito, Deus arruma, né? O que é coisa difícil para Deus, né? Deus vai lá e Deus arruma. Mas tem situações na nossa vida que sai o difícil da frente. E o nome, a palavra que entra é impossibilidade. No início da história, a filha de Jairo, ela está à beira da morte. Ela está muito doente. E ele está indo com Jesus, com aquela grande expectativa de fazer com que Jesus cure a sua filha. No meio, uma mulher entra no meio da história dele, um imponderável de Deus. Essa mulher não era para estar aqui. Mas está tudo bem, olha, desalinhou a minha história, mas ainda vai dar certo. Só que entra o 49, vamos ler o 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Isso aqui é um baque muito grande. Porque até a filha dele está muito mal, com 1% que seja, de expectativa de vida, está ali, né? Está difícil, mas Jesus é todo poderoso. Só que agora não precisa mais levar o mestre lá não. Não tem mais ninguém para curar. Não tem mais ninguém para ser curado, porque a sua filha está morta. Não precisa mais perturbar Jesus não. Esse teu negócio já quebrou. Aí dava para dar um jeitinho quando estava ali, as contas meio que no vermelho, mas agora faliu. Esse casamento rompeu. São diante desses impossíveis que a nossa mente dá uma bagunçada e a gente realmente se coloca diante de Deus. E aí, existe uma palavra
que vai dar lugar à expectativa, que é a contra-expectativa. A contra-expectativa, ela age da seguinte maneira: mas por que aquela mulher, se aquela mulher não tivesse entrado na minha história, daria tempo de Jesus chegar lá e a minha filha ser curada. Aquela mulher é a culpada da minha filha não ser curada. Ou ainda mais, por que Jesus resolveu dar história para ela, resolveu filosofar? Quem me tocou? A mulher foi curada, mas eu tenho algo lá para fazer. Será que Jesus não sabia que eu estava com pressa? Jesus foi negligente com a minha causa. E aí essa contra-expectativa, ela começa a criar argumentos de falar: para quê? Para que eu gastei tanto tempo orando? Para que eu gastei tanto tempo indo numa terça-feira lá de fé, buscando em fé os meus milagres, as minhas bênçãos, o discernimento, a resposta para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios? Para quê? Para que tanto tempo servindo? Para que tanto tempo liderando uma célula? Para que tanto tempo jejuando? Para que tanto tempo de renúncia? Para quê? Se agora não tem mais ninguém para ser curado. Para quê? Se o imponderável de Deus aconteceu. Se eu tinha uma promessa de Deus que tudo iria dar certo, por que agora as minhas expectativas zeraram? As expectativas de Zairo zeraram. Zerou a expectativa. A expectativa dele era que a filha dele fosse curada, mas agora morreu. Essa palavra, ela me humilha. Ela me humilha no sentido de que mostra o quanto que eu sou pequeno, o quanto que nós somos limitados. Nós pensamos com a mente humana, mas o nosso Deus é um Deus soberano que tudo sabe, que tudo vê. A gente está pensando em algo pequeno, a gente cria um roteiro na nossa cabeça, a gente quer a cura. A gente tem uma expectativa de vida. Eu vou casar com tantos anos, e depois vou ver os meus netos. E os netos não vêm. No lugar da contra-expectativa, tem algo que a gente precisa colocar para não deixar o nosso coração inflamar e adoecer. E sabe o que a gente tem que colocar? A palavra de Deus. Põe no versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse. Jesus, ouvindo o que falaram, olha, não perturbe mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus, ouvindo isso, disse. Jesus liberou uma palavra. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Deus, Ele cria todo o universo a partir do nada. Deus não precisa que a sua filha esteja meia doente para Ele curar, porque Ele faz a partir do nada. Ele fez o ser humano do pó da terra. Então Ele disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. O louvor pode entrar aqui para me ajudar a terminar, por favor. A gente está encerrando. Deixa eu ler até o 52 e fechar com a reflexão. Põe o 51. O 51, por favor. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. 52. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas apenas dorme. 53, para fechar bonito. E riam de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Mais um pouquinho, vamos até ela ser curada. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Menina, levante-se. E aquela menina se levantou. Depois Jesus fala para a mãe preparar uma refeição para ela recompor as energias. E aquela menina,
ser salva. No roteiro, na expectativa de Jairo, era para ela ser curada. Mas Jesus não é pego de surpresa. Jesus, ele veio aqui na terra, habitou entre nós em carne, mas Jesus, ele também era Deus. Jesus é Deus. Ele não foi pego de surpresa com aquela menina morta. Jesus, ele estava querendo ressuscitar aquela menina. Salmos 39, 17 diz que incontáveis são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Nós pensamos isso aqui. Deus tem inúmeros pensamentos ao nosso respeito. Jeremias 29:11 vai dizer que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele deseja. Então nessa noite, queridos, é uma noite da gente colocar as nossas impossibilidades diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de dificuldades, Ele é um Deus das impossibilidades, é o Deus do impossível. Talvez você chegou aqui nessa noite até com esse tipo de coração, um coração descrente, um coração desesperado, um coração, chega, eu não quero mais acreditar em Deus, Deus me decepcionou, eu clamei, Ele não respondeu, eu fiz as 7 semanas e o milagre não aconteceu, até agora não veio a minha cura, até agora não veio a minha resposta. Querido, você está pensando só na tua cura, Deus está pensando em algo maior, Deus está pensando em algo maior. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé, eu vou orar por você. Antes nós vamos cantar essa canção. Nós não precisamos temer mal algum. Não importa. As pessoas lá de fora podem dizer, ih, olha, para com isso, deixa de ser bobo. Esquece, abandona esse teu Deus. Que vida é essa? Para que renunciar tanto? Para que tanta dedicação? Já morreu, já foi, já não dá mais. Queridos, Gênesis 18:14 vai dizer que não existe nada grande demais para o nosso Deus. Não existe nada impossível para nosso Deus. Lucas 1:37 diz, para Deus nada é impossível. O que você chegou aqui nessa noite achando que era grande demais, ou que talvez era impossível? Queridos, eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E enquanto que nós estivermos cantando esse louvor, que você possa fazer desse louvor a tua oração, e a cada palavra liberada, a cada estrofe cantada, o poder de Deus vai estar te tocando na sua vida. Porque, querida, a sua história não morre agora, não morre. Deus tem uma linda história para a sua vida. Oh, Deus tem uma vida de promessa e milagre para a sua vida. E Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível, é o nosso Deus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Igreja, nós estamos diante do Deus do impossível. Na história de Jairo e da mulher hemorrágica, tem duas coisas que se coincidem: o fato deles quebrarem protocolos, o fato deles se prostrarem, o fato deles não impedirem que nenhuma capa, máscara, reputação, limitação o impedissem de alcançar Jesus, e somente Jesus. Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa busca, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso milagre, é Jesus. Para alguns, Jesus liberou uma palavra e Jesus nem precisou ir lá e a pessoa já foi curada. Para outros, Jesus, para curar a cegueira, Ele fez uma massa, um bolo de terra, uma lama e tocou nos olhos. Um outro Ele abraçou, um outro Ele liberou uma palavra, no outro a pessoa tocou. E você? Como é que vai ser com a sua vida? Eu não sei como é que vai ser com a sua vida, mas hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu vou orar por vocês. Antes nós vamos cantar mais uma vez, mas eu vou deixar vocês livres. Se você quiser sair da sua cadeira, se você quiser vir aqui no altar, tocar no altar, se quiser se ajoelhar no seu lugar, é você e Deus agora. Mas é uma oportunidade para você se movimentar. Enquanto o louvor vai ministrar mais uma vez, você vai se movimentar. Ou você vai sair do seu lugar, ou vai se ajoelhar. E aí depois eu vou orar, crendo, e orando e declarando o impossível de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais uma vez declare: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia, eu vou orar. Você pode continuar no seu lugar, que eu vou orar, eu vou orar. Já
Já eu vou chamar o pastor Jaime para vir aqui à frente e dar a bênção final. Deus está liberando algo aqui nessa igreja. Fica atento. Deus está liberando a palavra dele. É a palavra de Deus. 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 Queridos, quando a gente prepara a ministração, a gente pensa em algo em casa, e à medida que a gente vai aqui pregando, falando, às vezes o Espírito Santo ele vai guiando por outros caminhos. E aí, enquanto ministrava aqui, eu assim, Fernando, é a partir do nada. Fernando, é a partir do nada. Fernando, eu vou fazer a partir do nada. Do nada, Deus faz tudo. Ah, mas Fernando, eu estou devendo o aluguel. Querido, Deus tem uma casa para você. Mas eu não tenho nem dinheiro para aluguel. Deus tem uma casa para você. Ah, mas Fernando, minha esposa é estéril. Deus tem filhos, netos para você, em nome de Jesus. Mas Fernando, a conta está no vermelho. Oh, Deus tem negócios no Rio de Janeiro e em São Paulo para você, em nome de Jesus. Talvez a sua mente agora no momento é sanar essa dívida, mas Deus está olhando um escritório em São Paulo para você, em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus do impossível, o Deus que cria a partir do nada. Nós não precisamos de algo, nenhuma substância, apenas uma palavra do Senhor, Pai. Apenas uma palavra Sua, Pai, para fazer o nada virar tudo. E eu quero declarar sobre cada um dos meus irmãos, daqueles que vieram aqui à frente, daqueles que se ajoelharam no seu lugar, Pai, que o Senhor, Deus, faça na vida deles. Pai, que do nada o Senhor possa fazer tudo em nome de Jesus. Eu declaro, o impossível de Deus aconteceu na vida de vocês. O milagre, a resposta que vocês vieram buscar no Senhor, que vocês recebam nessa noite, a resposta, a palavra de Deus, Deus falando com cada um de vocês em nome de Jesus. Deus não se esqueceu, Deus não se enganou, Deus não está atrasado. Ele é Deus e os pensamentos deles são inúmeros, são incontáveis. E eu declaro sobre a vida de vocês agora o impossível de Deus. Recebe? Você recebe o impossível de Deus na sua vida? Aplauda o Senhor, aleluia! Nós vamos cantar mais esse louvor e o pastor Jaime vai subir aqui para dar a bênção final. Do meu nada, Tu faz tudo, no vazio jorra a vida, no silêncio Tu és estrondo em meu ser. Do meu nada, Tu faz tudo, no vazio jorra a vida, no silêncio Tu és estrondo em meu ser. Mais uma vez declare: do meu nada, Tu faz tudo, no vazio jorra a vida, no silêncio Tu és estrondo em meu ser. Do meu nada, Tu faz tudo, no vazio jorra a vida, no silêncio Tu és estrondo em meu ser. Tens meu coração, revelarei a Tua glória. És minha paixão, és minha cura e salvação. Do meu nada, Tu faz tudo. Aleluia. Levante as suas No mãos, vazio profetize isso. jorra a vida, no silêncio Tu és estrondo em meu ser. Aleluia. Levante as suas mãos. Do meu nada, Levante as suas mãos. Tu faz tudo. A palavra de Deus diz assim, que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu,
É certo que Ele vai fazer. Só você que crê nisso, aplauda e glorifique ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A paz de Deus é importante, a paz de Deus nos guarda, a paz de Deus guarda o nosso coração. Amém? E porque a paz de Deus guarda o seu coração, esta semana vai ser sobrenatural na sua vida. Como é que vai ser a sua semana? Sobrenatural, sobrenatural. Deus te abençoe, Deus te abençoe.